Recording is on. Pronto. Então, começando, pessoal, na aula de hoje, aula 13, eu quero começar falando sobre derivável versus contínua. A ideia é a seguinte, pessoal, nós temos dois grandes objetos aqui, que é ser derivável e ser contínua. E a nossa ideia principal é saber o que tem em relação entre eles, se um implica o outro, certo? Então, nossa primeira pergunta poderia ser assim: se f é uma função contínua em x, ou melhor, em P, então f é derivável em P? O que vocês acham? Enquanto vocês pensam, vou deixar vocês pensarem aí. Enquanto vocês pensam, vamos só lembrar aqui a definição, né? O que é ser contínuo e o que é ser derivável. Então, f é contínua em P quando acontece o seguinte, né? A gente precisa ter P pertencente ao domínio da f, existe o limite de x indo a P de f de x, e além disso, esse limite é o próprio f de P. Para ser derivável, basta eu ter P no domínio e eu tenho que ter a existência do limite de x indo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. A gente também viu uma mudança de variável para esse limite, né? Geralmente a gente chama isso de f' de P, certo? Aí, a nossa ideia aqui tem alguma relação uma com a outra? Se é contínua, então é derivável? O que vocês acham, pessoal? Alguém sabe me dizer a resposta para essa pergunta? A resposta é não. Na verdade, não. Por que não? Você pode se lembrar, por exemplo, a função y igual a módulo de x. Essa função é contínua em toda a reta, então, em particular, é contínua em P igual a zero, todavia, não é derivável em P igual a zero. Nós vimos por que ela não é derivável no P igual a zero, né? Basicamente, é porque se você fizer f de x menos f de P sobre x menos P, nesse caso, P igual a zero, então vou colocar zero aqui e zero aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter módulo de x menos o módulo de zero, que dá zero, sobre x. E essa coisa, nós já brincamos bastante com ela é 1 quando x é maior do que zero e menos 1 quando x é menor do que zero. Tudo bem? E por isso, esse limite não existirá. Por que ele não existirá? Porque o limite à direita... A zero, desculpa. O limite indo a zero pela direita de f de x menos f de zero sobre x menos zero, ele dá 1. E também não é derivável, pois isso aqui acontece. E o limite de x indo a zero pela esquerda dá 1. Dá menos 1, desculpa. Tudo bem? Então, como não existe o limite, a função não é derivável.
Certo? Então, quer dizer que ser contínua não implica em ser derivável. E a recíproca disso, será que é verdadeira? A recíproca, sim. A recíproca é verdadeira. Vou colocar aqui, teorema. Se f é derivável em P, então f é contínua em P. Como que eu posso fazer para mostrar isso, pessoal? Alguém tem alguma ideia de como demonstrar isso? Primeira coisa, como f é derivável em P, você se lembra, olha aqui em cima. Se ela é derivável, qual que é a primeira condição para ser derivável? O P precisa estar no domínio da f, que é a mesma primeira condição de ser contínua. Então, você já tem, se ela é derivável, como f é derivável em P, temos que o P pertence ao domínio. Mais ainda, eu sei que o limite de x indo a P de f de x menos f de P sobre x menos P, esse limite existe, ele dá a f' de P, certo? Isso por ser derivável. Agora eu vou mostrar que ela é contínua. Logo, o que eu tenho que fazer para mostrar que é contínua? Vamos lembrar, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Para ser contínua, o limite de x indo a P da f de x tem que ser o f de P. Então, eu vou construir isso. Então, eu venho e coloco aqui, ó, limite de x indo a P de f de x. Mas aí você olha esse cara e você diz, poxa, eu não sei nada sobre esse cara. Eu sei esse acima. Esse acima eu conheço. Então, qual que é a nossa ideia? É tentar deixar esse cara de baixo igual ao de cima. Aí você olha lá e fala, poxa, o de cima tem um menos f de P. Então, eu vou colocar aqui menos f de P. Então, eu posso colocar assim, ó, f de x menos f de P. Mas, para isso, eu pago um preço. Qual que é o preço? Se eu estou subtraindo, eu tenho que somar. Vou colocar aqui mais f de P. Certo? Aí você ainda olha para o outro e fala, poxa, mas o outro tem dividido por x menos P. Ora, coloque isso, então. Limite de x indo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Mas, novamente, para colocar isso, eu pago um preço. Qual o preço? Multiplico. Se eu divido, eu multiplico por x menos P. Certo? Mais o f de P que eu copiei. Agora, está simples, né? Por que está simples? Olha só o que acontece. Esse cara, eu sei que ele vai para f' de P. Esse cara, eu sei que ele vai para zero. E o outro é uma constante. Tudo bem? Portanto, o que eu vou ter? Portanto, eu vou... Aqui, desculpa. Portanto, eu vou obter simplesmente o quê? F' de P vezes zero dá zero, mais f de P, que dá o f de P. Que é exatamente o que eu queria mostrar, que o limite de f de x com x indo a P dá f de P, certo? Portanto, eu posso concluir que a minha função é contínua no P, certo? Alguém ficou com alguma dúvida com essa demonstração? Ou todo mundo entendeu? Podem falar, por favor, me falem se não entenderam. Professor, não entendi não a demonstração. Que parte que você não entendeu? A demonstração em si. Mas que parte que você não entendeu? O que você não entendeu que está aqui? É a partir do limite de f de x, a segunda igualdade. Essa igualdade aqui? É. O que você não entendeu aqui? O que é que você fez? É isso que eu quero saber. Certo, lembra que eu falei? Você tem aqui f de x. Aí você quer comparar, você quer usar o limite em rosa. Então você gostaria que colocasse menos f de p. Gostaria que ficasse f de x menos f de p. Aí o que eu fiz? Eu falei, então vou colocar aqui f de x menos f de p. Mas para isso eu pago um preço. Qual que é o preço que eu pago? Somar com f de p. Por quê? Porque menos f de p com mais f de p dá zero. E daí zero mais f de x dá o f de x. Ficou claro?
Foi isso que aconteceu. Ficou claro esse passo? Ou ainda não? Por que, por que você quer que dê zero? Eu não quero que dê zero. Eu quero que apareça, eu quero usar a derivada. Ó, o teorema é, se é derivável no P, então é contínua. Eu quero mostrar que é contínua. O que eu quero mostrar, então? Eu quero mostrar que o limite da minha f de x, com x indo a p, dá f de p. Isso eu quero mostrar. Mas, para mostrar isso, o que eu preciso? Eu preciso usar a minha hipótese. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que a função é derivável. O que significa ser derivável? Significa que esse limite aqui existe, ele dá f' de p, certo? Então, eu venho agora e vou fazer a azul. Venho aqui para fazer a azul. Limite de x indo a p de f de x. Aí, o que eu vou fazer? Ora, eu não quero usar a rosa, quero usar a rosa. Aí você bate na rosa e fala, eu tenho f de x na rosa. Na azul eu também tenho f de x. Mas na rosa eu tenho f de x menos f de p. Aí você quer colocar também o menos f de p. Então você vem e coloca f de x menos f de p. Só que para colocar esse menos f de p, você paga um preço que é somar f de p, certo? Entendeu esse passo aqui? O que aconteceu daqui para cá? Sim. Foi só para Sim. colocar o menos f de p, certo? Tudo bem? Tá Certo. claro? Agora, em seguida, o que falta? Eu quero usar a rosa. Mas na rosa, no denominador, eu tenho x menos p. Horas. Então, eu vou colocar x menos p. Mas para colocar o x menos p aqui no denominador, eu pago um preço. Que preço? Multiplicar por x menos p. Concorda comigo que a multiplicação dessa fração aqui é a mesma coisa do que você tinha antes aqui, certo? Mesma coisa que esse termo aqui. Tudo bem? Agora, tá joia. Porque agora eu vou usar o limite rosa. O que o limite rosa me diz? Me diz que o quociente, o limite do quociente, dá f' de p. Então, o quociente vai para f' de p. Esse quociente está multiplicado por x menos p, que vai para zero. Um número, uma coisa que vai para um número vezes uma coisa que vai para zero, vai para zero. Aí você vai ter, então, zero mais uma constante. Zero mais uma constante dá exatamente essa constante. E acabou. Ficou claro agora a demonstração? Ficou. Por que acabou? Porque eu consegui mostrar que a função é contínua. Aí você me diz, por que você conseguiu mostrar que a função é contínua? Porque para ser contínua, basta o P estar no domínio e o limite da f de x com x indo a p dá f de p. Tá bom? Tá claro? Ficou claro agora, pessoal? Todo mundo entendeu? Muito bem, vou seguindo agora. Agora, vamos seguir. Cadê a minha... Perdido aqui nas minhas canetas. Pronto. Agora, eu quero fazer uma observação muito importante. Qual que é a observação muito importante que eu quero fazer? Na verdade, o que a gente usa é a contrapositiva desta afirmação. Vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, em lógica, você sabe que se eu tenho uma afirmação P, vamos tirar P porque já tem P ali. Se eu tenho uma afirmação hipótese implica em tese, isso é a mesma coisa do que não ter a tese implica em não ter a hipótese, certo? Como que é o que a gente chama de contrapositiva? Qual Professor, o senhor tá mutado, viu? Oxe, que horas que eu fiquei mutado? Alguém me mutou, hein? Vocês estão de zoeira comigo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, deixa eu repetir então o que eu estava falando. Agora, o importante para a gente é fazer o seguinte.
a contrapositiva desse teorema. Ô, professor, o senhor parou ali. Diga. Se não tem se não tem uma tese, não tem uma hipótese. Ah, certo. Então, se eu não tenho a Mas, tese, mas explique... só interrompendo um pouquinho aí, nós da licenciatura não teve lógica, viu? Ah, não, tudo bem, mas isso aqui é coisa que vocês precisam saber, que vocês vão se deparar a todo momento, certo? Inclusive é coisa do colégio, e basicamente é isso que vocês precisam. Um teorema sempre ele é uma hipótese implica numa tese. E isso é a mesma coisa do que não ter a tese implica em não ter a hipótese. O que é que me diz esse teorema? Esse teorema que eu acabei de mostrar me diz que se eu sou derivável, então eu sou contínuo. Qual seria a contrapositiva disso? Que é essa coisa de negar a tese, implicar e negar a hipótese. A contrapositiva dela seria, então, não sou contínua, implica em não sou derivável. Certo? Então, esse teorema, na verdade, ele é muito útil para mostrar para nós quando uma função não é derivável. Quando uma função não é derivável? Quando eu tiver que ela... Desculpa. Uma condição suficiente para uma função não ser derivável é ela não ser contínua. Porque se ela não é contínua, ela automaticamente não será derivável. Tá bom? Deixa eu só escrever, então, essa observação. A observação é... Diga. E tem como provar isso? Oi? E tem como provar isso? Ou você já provou? Provar o quê? Se ela não é contínua, ela não é derivada. Ou é só uma condição mesmo? Eu já provei. Por que eu já provei? Por causa... Olha esse quadradinho aqui. O que esse quadradinho está te dizendo? Que hipótese implica tese. Se eu tenho que H implica em T. Se eu tenho que H implica em T, então automaticamente eu tenho que, se eu não tiver T, implica que eu não tenho H. Certo? Agora, o que me diz esse teorema? Esse teorema me diz que se eu sou derivável, então eu sou contínua. O que seria a contrapositiva disso? Então, seria, se eu não sou contínua, eu não sou derivável, certo? O que eu quero que vocês vejam é o link. Esse cara aqui, ó, é o geral, e aqui ao lado está o que a gente fez. O que a gente fez? A gente mostrou que derivável implica em ser contínua. Quando eu provo que derivável implica em ser contínua, automaticamente, por causa do que eu escrevi em azul aqui do lado direito, eu tenho que, se eu não sou contínua, então eu não sou derivável, tá bom? Então, eu vou simplesmente escrever aqui, observação, pelo teorema acima, temos que se P não é derivável, não é contínua, na verdade é o contrário. Temos que se F não é contínua em P, então F não é derivável em P, certo? Isso é uma condição lógica, uma consequência lógica do teorema. De novo, sempre um teorema me diz, uma hipótese implica em tese. Quando eu tenho que uma hipótese implica em tese, automaticamente eu tenho. Se a tese não acontece, então a hipótese não acontece, certo? Então, se eu mostrei que derivável implica em ser contínua, automaticamente eu mostrei que se eu não sou contínua, então eu não sou derivável, tá? Então, por que isso é importante, né? Ou por que isso é legal? Veja, para mostrar que é contínua, eu tenho um limite mais fácil do que o limite para mostrar que é derivável, tá bom? Mas uma vez que eu não sou contínua, eu não sou derivável. Então, sempre quando pedir assim, numa questão mais geral, mostre que tal função é derivável. Um caminho natural é, primeiro, mostrar que ela é contínua. Porque se ela não for contínua, você não precisa continuar. Certo? O problema acabou. Se ela não é contínua, ela não é derivável. E, de novo, por que eu faço isso primeiro? Porque o limite para mostrar
que é contínua, é um limite muito mais fácil de calcular do que o limite para mostrar que a função é derivável, tá bom? Vou fazer alguns exemplos para vocês verem isso funcionando na prática. Então, por exemplo, vejamos essa função aqui, ó, exemplo. Pega essa função aqui, f de x é igual a x ao quadrado quando x é menor ou igual a 1, e ela é igual a 2 quando x é maior do que 1, certo? Aí o exemplo te pergunta, essa função f é derivável em p igual a 1? Bom, se você não tivesse visto o teorema, você viria calcular esse limite do quociente de Newton, que é um limite difícil. Mas já que você viu o teorema, viu a observação, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai checar se ela é contínua, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos verificar se a função é contínua. Solução. Primeiro, vejamos se f é contínua em p igual a 1. Bom, essa função é aquela função clássica, né? Que ela é uma coisa para trás de 1 e outra coisa para frente de 1. Então, para calcular o limite de x indo a 1 da f de x, primeiro eu calculo o limite à direita e depois à esquerda. Ou primeiro à esquerda e depois à direita, tanto faz. Então, vamos primeiro calcular o limite à direita. O limite à direita, o que você vai ter? Você vai ter limite de x indo a 1. Quem é a tua f de x quando o x é maior do que 1? É a constante 2. Então, eu coloco aqui 2. Ora, limite de constante é o próprio 2. E agora o limite à esquerda? O limite à esquerda vai ser limite de x indo a 1 à esquerda da f de x, que vai dar o limite de x indo a 1. Quem eu sou quando eu estou à esquerda do 1? Eu sou o x ao quadrado. Então, eu coloco aqui x ao quadrado. E esse cara vai dar, então, 1 ao quadrado, que dá 1. 1 é diferente de 2. Isso implica que não existe o limite de x indo a 1 da minha f de x, certo? Se não existe o limite, então a função automaticamente não é contínua. Portanto, f não é contínua em p igual a 1. E pelo teorema, se não é, ou na verdade, pela observação, se não é contínua no 1, automaticamente não é derivável no 1. Concluindo que f não é derivável em p igual a 1. Entenderam, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Ou todo mundo entendeu? Bom, se todo mundo entendeu, vamos fazer um próximo exemplo. E se eu mudar agora, exemplo, e se eu pegar agora f de x igual a x ao quadrado quando x é menor do que 1 e 1. Peraí. Tá. E pegar 1 quando x é maior do que 1. Maior ou igual. Essa função aqui é derivável em p igual a 1? O que vocês acham, pessoal? Como que a gente faz essa? Observa que é bem parecida com a de cima, só que no lugar do 2 eu coloquei 1. O que eu vou fazer aqui?
Qual que é a primeira coisa que eu faço? Solução. Qual a primeira coisa que eu faço? Primeiro, Ver se ela é contínua. Isso, vejamos se F é contínua. Em P igual a 1. Porque se não for contínua, não precisa continuar. Agora, se for contínua, daí não vai ter jeito. Vai ter que calcular o limite do quociente de Newton, que é esse daqui. Bom? Então, vamos lá. Vejamos se ela é contínua no P igual a 1. Para ver se ela é contínua no P igual a 1, novamente eu noto que, note que o limite de x indo a 1 à direita da f de x, nesse caso vai ser limite de x indo a 1 da função constante 1, que dá 1. E o limite de x indo a 1 à esquerda da f de x é igual. Quando eu estou à esquerda do 1, quem sou eu? Eu sou o x ao quadrado. Então, esse limite vai dar 1 ao quadrado, que dá 1. Observa que agora os limites laterais são iguais. Logo, existe o limite de x indo a 1 da f de x. Se os limites laterais são 1, então o limite global, digamos, ele existe e ele é 1, certo? Além disso, você observa que 1 é exatamente igual a f de 1. Por quê? Porque a tua função f, ela é 1 quando x é maior ou igual a 1. Então, em particular, no 1, a tua função f é 1, certo? F de 1 é 1, tá bom? Então, o teu P, ele está no domínio e o limite da f de x com x indo a 1 dá o f de 1. Portanto, f é contínua. Em P igual a 1. Então, o resultado não vai se aplicar nesse caso, certo? Aí você já pode concluir se ela é contínua no P igual a 1, então ela é derivável? Não. Por que não? Nós acabamos de mostrar que contínua não implica em derivável. Agora, o que você vai ter que fazer para mostrar que ela é derivável? Você vai ter que agora calcular o limite do quociente de Newton. Então, você vem fazer o quociente de Newton. Então, vamos lá. Por outro lado, agora eu vou ver o quociente de Newton. Aonde que eu quero ver se ela é derivável? Quero ver se ela é derivável no 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. E daí, esse cara será igual a quanto? A gente tem que lembrar da definição da nossa função. Vou separar aqui em 2 pedaços, para ficar mais simples. Vou fazer tudo de uma vez, mas separado aqui em 2 pedaços. A nossa função, f de x, ela é x ao quadrado quando o x é menor do que 1. Então, aqui vai ficar, ó, x ao quadrado menos o f de 1, que é 1, sobre x menos 1. Ó, no lugar do f de x, eu coloquei x ao quadrado. Por quê? Porque eu estou com x menor do que 1. Quando x é menor que 1. Opa, menor que 1. E no caso maior ou igual a 1? No caso maior ou igual a 1, a f de x é 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 sobre x menos 1. Para x maior ou igual a 1, certo? Muito bem. Agora, observa que esse cara, eu posso... Bom, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, vocês já estão careca de fazer essa conta, né? Esse cara dá x mais 1, certo? Para x menor do que 1. E 1 menos 1 dá 0. Então, embaixo vai dar 0 para x maior ou igual a 1. Logo, eu vou ter que o limite de x indo a 1 à esquerda, para trás do 1, é o x menos 1. Do meu f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esse cara vai ser igual ao limite de x indo a 1 do x mais 1. Que vai dar quanto? Vai dar 1 mais 1, que dá 2.
E para o outro lado, e o limite de x indo a 1 à direita, f de x menos f de 1 sobre x menos 1, vai dar, então, igual a 0. Então, vai ser o limite de x indo a 1 do zero, que dá 0. 0 é diferente de 2. Então, disso daqui implica que não existe o limite de x indo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Se não existe esse limite, logo, a minha f não é derivável em p igual a 1. Tudo bem? Então, deixa eu recapitular. O que eu quero que vocês peguem? O que eu quero que vocês peguem é, eu fiz uma observação que diz que se uma função não é contínua, então ela não é derivável. Então, toda vez que te perguntar, essa função aqui é derivável, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se ela é contínua. Se ela não for contínua, como aconteceu nesse exemplo, primeiro que eu fiz, você automaticamente conclui que ela não é derivável. Mas vai ter casos, como nesse segundo exemplo, que você vai ter que ela é contínua. Aí o que você vai fazer? Você vai para um segundo passo, que é verificar se o quociente de Newton existe ou não. Aí, se o quociente de Newton, o limite do quociente de Newton existir, aí ela é derivável. Se não, ela não é derivável. E nesse exemplo, ela não é derivável. Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Não? Então vamos seguindo. Vamos fazer mais um exemplo. Vou deixar para vocês fazerem enquanto eu faço a chamada. Você vai pegar essa função aqui. F de x igual a x ao quadrado para x menor ou igual a 1 e 2x menos 1 para x maior do que 1. Essa daqui eu quero fazer o contrário, igual o livro fez. Primeiro, vocês vão verificar se f é derivável. Em p igual a 1. Já vou dar spoiler. Você vai encontrar que ela é derivável. E daí, como ela é derivável, automaticamente, pelo teorema, vai ser essa a resposta que você vai ter na B. Você vai dizer que a f é contínua em p igual a 1, certo? Então, respondam a essas perguntas. Ela é derivável em p igual a 1? Ela é contínua em p igual a 1? Vamos lá. Dá um tempinho para vocês pensarem nisso enquanto eu faço a chamada. Vamos lá, então, a chamada, pessoal. Adeilton. Faltou? Tá bom, tá presente. Alice Natália. Ana Carla. Ok. Ana Carla presente. Caio Lucas. Ok, Caio Lucas presente. Davi Domingos. Ok, presente. Eduardo Carvalho. Ok. Ilcia Feitosa. Faltou. Joane Mesquita. Faltou. Lucas Hiroshi.
Ok, presente. Lucas Mateus. Ok. Matheus Kennedy. Faltou. Matheus Santos. Ok. Mirosmar Santos. Presente. Tá aí, ok. Muito bem. Próximo. Robert Rodrigo. Ok. Samuel Davi. Ok. Victor Manuel. Ok. Vinícius Nogueira. Faltou. Muito bem, pessoal. Vinícius está aí? Ok. Agora vamos à licenciatura. Professor, esqueci de responder. Me manda um e-mail, mas tem que ser agora, durante a aula, nesse momento. Tá certo. Aí eu coloco. Muito bem. Andréa Leodório. Faltou? Bruno Aleph. Ok. Carlos Christian Santos. Christian Matheus. Fábio Arthur da Silva Melo. Faltou. Heikkinen. Ok. Eu pulei o Gabriel Cavalcante. Presente. Ok. Próximo. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio. Faltou. Isamara Félix. Ok. Eu pulei de novo. Isabela Alves. Faltou. Jonathan da Silva. Faltou. José Amâncio. Ok. José de Anchieta. Faltou. Juniele Vitória. Faltou. Karina Pinheiro. Lemuel. Faltou, Lemuel? Não. Letícia Tavares. Ótimo. Lucas Giovanni. Faltou. Maria Adriele da Silva. Presente, professor. Ok. Obrigado. Matheus Alexandre. Faltou, né? Micaele Maria. Faltou. Milane. Ok. Natália da Silva. Faltou. Nicolas Gabriel. Faltou. Robert Rodrigues. Ok. Tayane Camille. Ok. E são esses. Muito bem. Acho que o senhor pulou o Matheus. Matheus do quê? Tem Matheus F. Ferreira. Ferreira. Ok. Beleza. Beleza, pessoal. E aí, conseguiram fazer o exercício? Vamos lá. Solução. Como que eu faço a solução desse exercício, pessoal? Como
que eu faço esse exercício, pessoal? Laterais. Tá? Olhar os limites laterais da f de x. Isso. Então, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer quando eu vou ver se é derivável, eu preciso escrever o quociente de Newton. Nesse caso, é o f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Sempre eu vou escrever isso, tá? Aí, nesse caso, eu vou dividir, então, em dois pedaços. Um pedaço é quando o meu x é menor ou igual a 1, e nesse caso, a minha função f, ela vai ser x ao quadrado. Eu vou ter x ao quadrado menos a f de 1. Quanto que é f de 1? Ora, no 1, a minha função é x ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado sobre o meu x menos 1. Na outra vai ser 2x menos 1, que agora eu estou com x maior do que 1, menos 1 ao quadrado novamente. Tudo isso dividido por x menos 1, tá bom? Aí, você observa que esse cara, como da outra vez, vocês já estão carecas de saber que o de cima, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, dividido por x menos 1, dá x mais 1, para x menor ou igual a 1. E o de baixo vai dar 2x menos, menos 1 com menos 1, menos 2, sobre x menos 1, certo? E esse cara aqui, você coloca em evidência o 2, e você vai obter o seguinte. Você vai obter aqui x mais 1 para x menor ou igual a 1 e 2x menos 1 sobre x menos 1 quando x é maior do que 1. Consequentemente, esse rapaz será x mais 1 para x menor ou igual a 1 e cancela o x menos 1 em cima e embaixo, 2 para x maior do que 1, certo? Consequentemente, eu vou obter que o limite lateral com x indo a 1 à esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 vai ser igual ao limite de x indo a 1 do que, pessoal? Do que? O que eu coloco aqui? Hã? X mais 1. Aqui? X mais 1, exatamente. E esse cara dá 2. Por outro lado, eu vou ter que o limite de x indo a 1 à direita de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, esse cara vai dar o limite de x indo a 1 de quem, pessoal? 2. Do 2, que dá 2. Observa que os dois são iguais. Então, vai existir o limite. Portanto, se os limites laterais são iguais, o limite de x indo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 vai dar? Quanto que vai dar esse limite, 2. pessoal? 2. Concluindo que a sua função vai ser, então, derivável, certo? Concluindo. Que f é derivável em P igual a 2. Ora, se ela é derivável, então, automaticamente, pelo teorema, como f é derivável em P igual a 2, concluímos que f é contínua. Concluímos que f é contínua em P igual a 2.
Ficou claro, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Na verdade, tá errado, né? É P igual a 1, porque é o limite indo a 1 ali, né? Apesar da derivada ser 2, é sempre no P igual a 1. Desculpa, que aqui eu me confundi. Certo? Por causa que é esse, ó, 1 aqui, à esquerda, 1 à direita, 1 aqui. Então, você vem um aqui e tem que ser um aqui, tá bom? É o mesmo 1, sempre. Muito bem. Agora, nós vamos falar de uma coisa interessante. São as derivadas de ordem superior. Derivadas de ordem superior. Vamos pensar uma coisa aqui comigo, pessoal. Eu vou considerar seja f de domínio de f indo em R uma função. Certo? Aí eu vou pegar assim, ó, denote por domínio de f' como sendo todos os pontos do domínio da f, tais que existe a derivada dele. Certo? Esse vai ser o meu f' de x. Desculpa, vai ser o d f' de x. São os pontos aonde existe a derivada. Tá bom? Com esse cara, observe que é natural eu definir a função. Podemos definir. A função f', que vai desse conjunto df' em R. Quem que é essa função? É uma função que vai pegar um x e o levará em f' de x, certo? É bem natural pensar nessa função, tá bom? Agora você pensa essa função e, poxa, essa função, eu não posso pensar na derivada dela? Essa função pode ter derivada, correto? Então, o que eu vou fazer? Vou pensar o seguinte, ó, caso f' seja derivável em um ponto P, por exemplo, eu vou denotar, bom, a f', ela tem uma derivada, então é f' do P, certo? Mas essa notação é um pouco carregada, ela é feia. Então, para facilitar a notação, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a notação F, duas linhas em P, certo? Então, quando você vê escrito F, duas linhas de P, nada mais, nada menos é do que a derivada da função derivada, certo? Outra notação usual é, no lugar de escrever F', você escrever F2P. Por que F2P? Deixa eu escrever usando já a outra. Por que F2P? Porque essa F duas linhas em P é chamada F duas linhas em P é chamada derivada segunda ou segunda derivada de F em P, certo? O que é a segunda derivada, então, pessoal? É simplesmente a derivada da derivada, tá bom? Aí você pode continuar essa coisa. Você pode denotar, continua os passos, você pode denotar por DF, duas linhas, o conjunto de todos os P's pertencentes ao domínio de F', tal que existe a F duas linhas de P.
E daí, com isso, você pode construir agora a tua função f, duas linhas, que vai desse conjunto, em R, que pega um x e leva em f duas linhas de x, certo? Aí você pensa comigo, poxa, essa daqui também eu posso pensar na derivada dela. Aí, quando eu derivar ela, o que eu vou ter? Eu vou ter a derivada terceira, certo? Aí eu vou denotar, então, a derivada terceira de x como sendo simplesmente o quê? A derivada da derivada segunda, certo? E, desta maneira, você pode derivar em qualquer ordem, tá bom? Então, a derivada J-ésima, digamos, é simplesmente a derivada da J menos 1, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui para ver se as coisas ficam mais simples. Vamos lá, exemplo. Vamos lá. Eu vou pegar, seja f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 1. Aí eu pergunto para vocês, quem é f' de x, pessoal? Quem é f' de x, pessoal? Pode usar aqui 6x as menos regras de 6. derivação. Oi? 6x menos 6. Isso, só para ficar mais claro, eu vou fazer assim, ó, 3x ao quadrado menos 6x mais 1, uma linha aqui, e daí esse cara vai ser, exatamente, derivada da soma é a soma das derivadas, a constante eu posso tirar para fora, então vai ficar aqui 3 vezes a derivada do x ao quadrado, que dá 2x, menos 6 vezes a derivada do x, que dá 1, mais a derivada do 1, que dá 0. Então, esse cara vai dar 6x menos 6. Muito bem. Agora eu venho e vou fazer a derivada segunda. Quem é a derivada segunda, pessoal? Lembra? Derivada segunda é simplesmente a derivada da derivada primeira. Mas quem é a derivada primeira? Nós fizemos acima. É o 6x menos 6. Então, quem vai ser a derivada segunda? Vai ser a derivada desse cara, que vai dar 6 vezes 1 mais 0, que dá 6. Tudo bem? Agora, quem vai ser a derivada terceira, pessoal? Quem sabe me dizer quem vai ser a derivada terceira? Sempre a mesma ideia. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Quem vai ser nesse caso? É a derivada de quem, pessoal? Zero. Isso, é a derivada do 6, que dá 0. Muito bem. Pronto. Essas aqui são, então, as derivadas de várias ordens. Tudo bem? Vamos fazer agora uma brincadeira interessante. Eu acho interessante. Exemplo. Pega f de x como sendo o seno de x. Quem é a derivada primeira do seno de x, pessoal? Cosseno de x. Cosseno. Quem é a derivada segunda, pessoal, do cosseno? Menos seno. Menos seno. Quem é a derivada terceira? Menos cosseno. Menos cosseno. Quem é a derivada quarta? Seno. Ó, observa que eu cheguei no seno. Seno é igual a f de x. Então, a derivada quinta vai ser igual à derivada primeira, que é cosseno. E assim por diante. Certo? É muito legal isso. Então, você pode, inclusive, pensar de uma maneira bem geral. Como você poderia pensar esse exemplo de uma maneira bem geral? Você poderia pensar assim, ó. Os múltiplos de 4, se eu pegar K pertencente aos naturais, sem ser o zero, eu vou ter que os múltiplos de 4, a derivada deles, sempre serão o quê? Cosseno.
Desculpa. Sempre vai ser seno. E os múltiplos de 4 mais 1, pessoal? Quanto que vai ser a derivada deles? Cosseno. Cosseno. Os múltiplos de 4 mais 2. Menos seno. Isso. Os múltiplos de 4 mais 3. Menos cosseno. Menos cosseno. Isso. E depois, se eu somar com 4, eu vou voltar no múltiplo de 4. Então, não vou fazer. Então, você vê que aqui está descrita todas as derivadas da tua função seno. Tá bom? Aí eu vou deixar para vocês brincarem em casa. O exercício interessante é... apresente todas, ou melhor, as derivadas de todas as ordens, da função f de x igual a cosseno. Essa é a mesma coisa que a gente fez assim, tá bom? Muito bem, muito bem. Eu vou ainda deixar aqui para vocês um exercício do livro. Eu não vou fazer, eu resolvi, nesse momento, trocar o exemplo do livro pelo exemplo do seno e do cosseno. E daí vocês olham lá no livro e vejam como que ele faz. Não é para dar muito trabalho. Você pega, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado para x menor ou igual a 1, e 1 quando x é maior do que 1. Aí o exercício é: calcule f', f duas linhas e f três linhas, certo? Derivada de primeira, segunda e terceira ordem. Tá bom? Muito bem. Eu vou... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, sim. Oi? Nada não. Aí vocês olham no livro, tá? Solução, veja o livro. Eu troquei o livro não faz do seno e do cosseno, eu troquei. Eu acho do seno e cosseno mais bonitinho para ser apresentado nesse momento do que esse exemplo, apesar desse exemplo ter a sua particularidade importante também. Certo. E agora eu quero colocar para vocês a notação de Leibniz. Vocês sabem, né, que o cálculo diferencial integral ele foi feito basicamente, né, por Newton e por Leibniz, e a gente vai apresentar agora a notação que foi proposta por Leibniz, que é uma notação muito usual, principalmente fora da matemática. Mas na matemática também é muito usual. Muito usual. Vamos lá. Anotação, para falar antes da anotação, eu vou motivar a anotação para vocês, tá? Eu vou motivar para a anotação não sair do nada. Então, primeiro, vocês concordam comigo que é comum denotar uma função por y igual a f de x. Todo mundo concorda comigo que isso é muito natural, né? Vou denotar minha função por y igual a f de x. Bom, aí eu me lembro que a derivada é o limite de h indo a zero
de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui do lado. Aí você pode fazer a seguinte interpretação, ó. Então, o limite, basicamente é assim, eu tenho aqui o x, e o x elevado num valor f de x. Eu tenho aqui um x mais h, e esse x mais h é elevado aqui no f de x mais h. Que interpretação que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer a interpretação assim. Eu estava em x e fui para x mais h. Quando eu fui para x mais h, eu tive um deslocamento de h, certo? Então, você pode interpretar o h como sendo a variação que eu tive no eixo do x.